Graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Estão felizes por estar hoje aqui de manhã? Amém? O Senhor é bom, né? A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, no capítulo 1, diz assim, não precisa nem abrir. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento maravilhoso, a oportunidade que o Senhor nos dá de podermos sermos aqui um canal, Senhor, para a Tua igreja, Pai. Porque aqui estava um povo reunido, Senhor, salvo, liberto, vivendo, Pai, em uma luz a qual está dentro deles, ó Pai, vivendo de glória em glória, Senhor. E nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, Pai, em todo o tempo, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa nos dar inspiração e toda palavra que sair da minha boca não venha de mim mesmo, mas venha da fonte, Pai, porque a fonte é o Senhor. O Teu povo, a Tua igreja, ela necessita da Tua palavra que vem da fonte, Pai, para o ensinamento, para instrução, correção e direção, Pai. Obrigado, Deus, por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos dá de podermos estarmos juntos aqui neste momento. Amém? Eu quero agradecer, honrar ao Ministério de Louvor que esteve aqui ministrando, aos nossos pastores unidos aqui que tiveram um chamado para o aperfeiçoamento da igreja, a toda a igreja e aos convidados, aos nossos convidados hoje aqui, em especial está minha irmã, meu cunhado que vieram de Brasília e vieram nos prestigiar hoje estando junto aqui conosco. Então me sinto muito grato porque hoje está toda a minha família aí. E isso é um prazer, porque a palavra de Deus parece que alguns, muitas vezes, o diabo tenta fazer voltar atrás, mas nós, como temos a palavra, Jesus falou, diz que nós temos que correr atrás daqueles que voltaram atrás. E eu sou grato muito a Deus pela família que o Senhor me deu, pela minha esposa. Sou grato a Deus por esta família, pela vida, quero honrar o pastor de seu e a irmã Ruth, por ser também nossos pais espirituais, né? Que muito nos ajudaram. Amém? Mas vamos ao assunto de hoje, porque Deus é bom. Amém? Eu li aqui um versículo, mas não é bem isso aí que eu vou pregar. Não é essa a mensagem. Porque a palavra de Deus nos diz que havendo Deus falado aos profetas na velha aliança, hoje Ele fala através do Filho. E nós como igreja, nós temos que estar atento àquilo que Deus quer falar com a gente. Porque nós não saímos de casa simplesmente para ocupar um espaço num banco. Eu creio que a igreja, quando ela se reúne, uns têm salmo, outros têm hinos, outros têm um ensinamento, e todos os pastores, eles estão capacitados para poder, para isso, ir para o aperfeiçoamento da igreja. E quando nós entendemos esse versículo de Hebreus, nós entendemos o quê? Que Deus tinha, a unção do Senhor estava sobre profetas, reis e sacerdotes na antiga aliança. E toda vez que Deus ia falar com alguém, Ele usava um desses homens, porque a unção estava sobre eles. A Bíblia diz que Deus, Ele formou a terra, Ele formou tudo que há na terra, e por último Ele forma o homem, do pó da terra, e diz a palavra que Deus assoprou a sua vida, a vida de Deus dentro de nós. Então quando o homem recebeu esse sopro de vida, ele passou a ser, não criatura, mas filho de Deus. Foi assim o que aconteceu com Adão. Deus não falou aos animais,
Ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não falou isso a um animal. Por que Deus não falou isso a um animal? Porque Ele deixou o homem para ser feito por último, para dar a ele inteligência, dominar sobre todas as coisas, é o que diz Gênesis 3, 26, e autoridade. Isso Ele designou para o homem. Então Deus fez o homem para quê? Diga para o seu irmão: relacionamento. Então é isso que Deus nos fez, foi para nos relacionar com Ele. E todo homem foi criado para isso, porque Deus, Ele ama relacionamentos. A gente nota e vê que lá no Éden, Ele aparecia todas as tardes para conversar com Adão. Ele amava o relacionamento. E assim a igreja de Jesus Cristo, ela tem que ter um relacionamento uns com os outros, né, amando uns aos outros, e acima de todas as coisas, amando a Deus. Esse é o nosso relacionamento. Oração é relacionamento, é você conversar com Deus, falar com Ele. Eu quero nesta manhã, irmãos, falar sobre um assunto que me chamou muita atenção na minha vida como cristão. E muitas coisas eu vim a entender dentro desse assunto. Eu quero falar sobre justiça de Deus. Existe um pastor americano, batista, que ele nasceu na década de 1867 e morreu depois da Guerra Mundial, em 1948, por volta desse ano. O nome dele chama E.W. Kenyon. E ele escreveu um livro fascinante falando sobre justiça de Deus. E ele pregava muito, ele era muito incisivo no que diz respeito à justiça de Deus. O que eu quero dizer para você, irmãos, ele nesse livro, ele escreveu 2 tipos de justiça. Eu vou falar sobre esses 2 tipos de justiça. Porque o homem, ele tem a sua própria justiça. Ele tem os seus próprios conceitos, ele tem o seu próprio entendimento, ele age segundo a sua vontade. A Bíblia nos diz que nós não temos que nos estribar no nosso próprio entendimento, não é verdade? E muitos têm se estribado. Esse é o conceito de justiça humana. Não só essa justiça que se fazem aí, algo referente à justiça dos homens, que são falhos, mas eu quero falar de uma justiça, que essa é a nossa justiça. Eu quero perguntar aqui a alguém: tem algum justo aqui? Tem algum justo aqui? Depois eu quero fazer essa mesma pergunta. Então, justiça de Deus, o que é? Justiça de Deus, eu fiquei maravilhado aqui com um garoto que o neném aqui, ele falou sobre esse versículo. Segunda carta aos Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos que colocar nossa vida numa linha reta e dividir essa linha no meio. No centro que você dividiu, para frente, você é nova criatura. Você vive agora, e você tem, como diz lá em 2 Pedro, né? Acho que se eu não me engano é 1,4, diz que nós temos a natureza divina, nós somos participantes dessa natureza. Então, essa é a posição do crente. Ele tem que saber em que posição ele está. Nós temos a natureza de Deus. E quem tem a natureza de Deus, não tem amor às coisas do mundo, não tem amor ao pecado. E nesse ponto que eu divido, para trás, eu quero lhe dizer para você que você não tem mais passado. Seu passado já foi cravado na cruz. E isso é algo que a gente tem que ter esse entendimento. Daqui para frente eu sou nova criatura e eu começo a viver uma vida nova. A vida de Deus. Por que muitas vezes nós não vivemos isso? Porque muitas vezes nós carregamos sobre nossas vidas uma consciência de pecado. Moisés,
quando ele libertou o povo do Egito, o mais difícil para Moisés não foi libertar o povo do Egito, foi tirar o Egito de dentro das pessoas, porque os pensamentos deles ainda estavam voltados para as coisas do mundo. E nós cristãos não é diferente. Paulo nos trata de 3 tipos de homem na Bíblia: o natural, o carnal e o espiritual. O natural, nós sabemos, são aqueles que não conhecem a palavra, que não conhecem a verdade. Mas ele enfatiza muito em 2 tipos de homens, que é o carnal. Muitas vezes a gente até essa palavra carnal, a gente tem um entendimento deturpado. Mas Paulo, ele fala claramente que o carnal é o menino na fé. Aqueles que estão muito tempo dentro da igreja, mas não entenderam, não conhecem. A palavra vem, muitas vezes não entra. É por isso, e o espiritual é aquele que conhece a verdade, aquele que a palavra vem, ele aceita. E eu digo sempre uma coisa: palavra entendida é palavra praticada. Palavra não é só para ser ouvida num culto. Palavra não é só para a gente estar num local e estar ouvindo, e eu saio, eu estou ouvindo o pastor Antônio e falo: que palavra bonita, mas não vai adiantar nada se eu não colocar ela em prática. Porque a Bíblia diz que nós somos terra fértil, e nós vamos ver que algumas sementes não frutificaram. Elas se empolgaram, elas nasceram, mas ali morreu por causa da situação. Isso somos nós. E a Bíblia diz que essa consciência de pecado, que muitas vezes traz sobre nossas vidas, ela nos traz um ser fracassado dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas sem disposição, sem entendimento, não sabe discernir nada, falta de maturidade. E isso é algo que as igrejas têm que entender. Eu vejo assim: a igreja muitas vezes está se ocupando muito, preocupada muito em falar sobre pecado, falar sobre, entenda bem o que eu vou falar, sobre doutrina, sobre usos e costumes, sobre tantas coisas. Mas a igreja tem que trabalhar falando sobre a posição que está o crente, como ele deve viver, como ele deve andar. Porque quando o crente está na posição a qual Deus o chamou, ele vai respeitar todas essas coisas, ele vai viver todas essas coisas. Porque se ele não entender isso, ele não vai conseguir viver isso. E a consciência de pecado, ela nos traz fracassos. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos que entender algo. O que é ser justiça de Deus? Eu falei aqui a respeito de 2ª carta aos Coríntios e também de ser participante da natureza divina. A justiça de Deus é quando você tem essa natureza de Cristo. E o que é justiça de Deus? Justiça de Deus é a capacidade que Ele nos dá de não termos mais senso de culpa, de condenação e de complexo de inferioridade. O que é essa culpa? Muitas pessoas, elas têm vivido debaixo ainda de culpa, mesmo sendo liberta. A palavra de Deus, quando nos diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, muitas vezes a gente leva esse versículo como se fosse para pregar para o ímpio. Mas eu quero lhe dizer, salvação é para ímpio, libertação é para crente. Porque um dia nós fomos salvos, isso já é passado, é fato, nós já fomos salvos. Mas a Bíblia nos diz que hoje nós somos livres, libertos, pelo quê? Pela palavra. É a palavra quem liberta o homem. A Bíblia fala que o ouvir a palavra, a libertação vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nós recebemos aqui de manhã, no domingo, nós recebemos à noite, na quarta, e essa palavra muitas vezes não tem sido eficaz, ela não tem feito um efeito dentro de nossas vidas,
porque nós temos uma consciência de pecado, e não é que nós vivemos no pecado nem pecador. O que está se dizendo é uma consciência de fracasso, de entendermos qual é a nossa posição diante de Deus. A Bíblia diz que nós somos participantes da natureza divina. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus. Então essa é a consciência de justiça. O homem não tendo um complexo de inferioridade. Que complexo de inferioridade é esse? Eu não posso, eu não tenho, quem sou eu? Muitos não se comparam nem a Jó, se compara ao caco que rapou Jó. E muitos estão vivendo uma consciência de fracasso. Isso, irmãos, eu estou falando de algo que está dentro da palavra. Porque quando nós olhamos e entendemos a nossa posição, Paulo, aqui em Coríntios, Efésios, capítulo 1, aleluia, 1, 17, 18, no 18 ele fala assim, o livro de Efésios, ele tem, eu considero ele dividido em duas partes. Primeiro, a posição do homem, e na segunda parte, a condição do homem. Em que posição nós estamos e quais são a condição diante de Deus. Porque a Bíblia fala que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, não é verdade? Nós cantamos isso, é direito nosso, é nossa herança. Então tudo nós recebemos do Senhor. Agora, o que nós temos é que entender em que posição nós estamos, para desfrutar disso, porque nessa posição ele diz, em Efésios no versículo 3, ele diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Quando ele está fazendo uma oração aqui, do versículo 17 em diante, lá no final ele fala que a nossa posição é estar em Cristo, é estar em Cristo à destra do Pai, e tudo está debaixo dos nossos pés, ou seja, é uma posição, não agora de dominado, mas uma posição de dominante e de autoridade. É isso que Cristo está falando, uma posição sem condenação. Nós ouvimos aqui um versículo também, o garotinho falando, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente muitas vezes continua o versículo, mas eu quero lhe dizer, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque você não foi chamado para viver segundo a carne, você foi chamado para ser livre, para viver a vida de Deus, e é essa vida que nós temos que viver, porque se nós não vivermos essa vida, nós vamos ter uma consciência de fracasso. E quando ele fala que nós não temos que ter complexo de inferioridade, é porque muitas vezes estamos vivendo essa consciência de pecado. O que nós temos que entender é que nós não somos mais pecadores, e nem temos que viver no pecado, porque agora somos livres, não é verdade? Quem é livre aqui? Então nós somos livres, e nós fomos chamados para a liberdade. Muitos falam desde assim, cuidado porque você recebeu uma graça para não pecar. Irmãos, Paulo falou de algo tremendo na vida da gente. Ele falou que nós recebemos abundância de graça e dom da justiça. E isso já nos... O que é abundância de graça? É muita graça. Não foi pouca, foi muita. E nós recebemos isso. O que falta em nós é tomarmos essa posição. E que posição é essa? É entendermos a palavra de Deus e colocar ela dentro de nós e fazermos a firme confissão, como diz Hebreus. Então, justiça é isso, é nós estarmos diante do Senhor, sem senso de culpa, de condenação, complexo de inferioridade,
vivendo uma vida como se o pecado nunca tivesse existido em nossas vidas. O que é isso? O plano voltar ao plano original. Nós voltamos ao plano original. Quando nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 3, 26, ele fala que criou todas as coisas e colocou o homem para dominar. Ele colocou o homem para ser autoridade. E isso foi resgatado. Por quê? Porque Deus queria ter um relacionamento com o homem. Ele diz lá em Jeremias, no capítulo 31, de um novo concerto que seria feito com a igreja, com as pessoas, com os gentios. E esse concerto foi feito. Por quê? Porque Deus queria um concerto com os homens. Não é verdade? 31, né, pastor? Achou aí, pastor Francisco? Se achar, Jeremias 31. É isso aí. Eis que dia vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que o tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver deposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua iniquidade, lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Hebreus cita isso também, porque ele se compadeceu das nossas, de nós, tirando de nós toda a iniquidade e esquecendo todo o pecado. A consciência de pecado, ela vai sempre trazer sobre nossas vidas isso, e muitas vezes não vamos conseguir orar, não vamos conseguir estar diante do Senhor como justificado, como justiça de Deus, porque muitas vezes estamos preocupados. Uma consciência de pecado, irmãos, ele traz sobre nossas vidas, sabe o quê? Uma mente dependente. Você pode ver, se um pastor vier pregar aqui, e falar, irmãos, quem está com problema vem aqui, nada contra, o que eu quero dizer é a sua posição hoje como você está, nada contra, porque nós temos que receber oração dos nossos pastores, oração de cura, imposição de mãos, e o que acontecer. Mas o que eu quero dizer é que uma consciência de fracasso, muitas vezes, ela tem um entendimento de dependência. Porque quando um pastor ele está pregando, ele fala, vem aqui, vem muita gente. Ao invés de nós crermos na palavra que foi ministrada, e entendermos, eu vou colocar essa palavra em prática, eu vou viver ela. Porque é isso que é a consciência de justiça, é eu ouvir a palavra e entender, eu tenho que mudar nesse ponto, o pastor pregou em tal canto lá que mexeu comigo, então eu tenho que mudar nessa situação. Porque a palavra é para ser entendida e praticada. Tiago, ele fala isso lá. Ele diz lá no capítulo 1, versículo 21 em diante. Ele diz o seguinte, que aqueles que é ouvinte, negligente, é como aqueles que olham para o espelho, contempla, e depois ele sai dali e se esquece da sua fisionomia. Nós não temos que ser crente retrovisor, porque crente alguém já disse isso um dia e eu gravei isso, o crente retrovisor é aquele que sempre está olhando para trás, para aqueles que é para fulano, se meu
filho tivesse aqui, se fulano tivesse aqui, era para ouvir essa palavra. Essa palavra é espelho, e nós temos que ser crente espelho, refletir aquilo que nós recebemos do Senhor, viver essa palavra. Porque, irmão, se nós tivermos consciência de justiça, nenhum dos pastores vai ter mais problema dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja vai lotar, a igreja vai encher, e quem vai trabalhar são vocês. É termos essa consciência de justiça, é podermos colocar os nossos pastores numa posição somente de ensinamento, de trabalhar com as vidas e ensinar as pessoas. Porque quando a igreja ela receber essa palavra e ela for terra fértil, ela entender qual é a posição dela, a igreja vai deslanchar. Porque senão ela vai continuar. E eu quero lhe dizer uma coisa, muitas vezes as nossas igrejas estão sendo enchidas por pessoas não do mundo, pastor Antônio, mas pessoas que vêm de outras igrejas. Por quê? Porque a consciência de justiça muitas vezes não está nas pessoas. O que eu quero dizer com isso? É que você tem uma consciência de justiça, você entende a palavra, você vai ficar na sua igreja e você vai trabalhar. Por que muitas pessoas saem da igreja? Sabe por quê? Porque começa a colocar a culpa nos pastores. Aquele pastor não tem uma unção, ele não prega bem, ele não tem a unção de cura, ele é isso, ele é aquilo. Onde o pastor ele foi chamado para pregar a palavra. E se o momento em que Deus, ele sai de casa e ele vem para a igreja, e Deus começa a falar com ele, hoje vai ter uma unção de cura, pastor Disseu vai chegar na igreja, e a palavra vai ser ministrada dentro daquilo que ele vai falar, essa cura vai ser realizada dentro da igreja, porque a imposição das mãos dele, diretamente do trono sobre a vida dele, vai manifestar na igreja, e muitos vão ser curados. Então essa consciência de justiça nos traz isso, nos traz essa autoridade dentro de nós. Cada um de nós temos autoridade. Essa autoridade é sobre enfermidade, essa autoridade é sobre os demônios, essa autoridade é sobre os problemas da nossa vida, porque Deus nos outorgou e nos fez fazer isso, a voltarmos à origem a qual nós nascemos de novo. Porque nascer de novo é receber de novo essa autoridade, porque antes nós éramos dominados, nós éramos capacho, escravo, e hoje nós temos uma posição de autoridade, porque o Senhor nos deu, Ele deu a cada um de nós essa posição de autoridade, e nós temos que ter uma consciência de justiça, de não ser dependente de ninguém. Irmão, ora por mim, eu estou precisando de oração. Não estou aqui dizendo que isso é proibido, que isso a gente não tem que fazer. O que eu tenho que dizer, porque na hora que você entender que você tem uma consciência de justiça, você vai passar a viver algo dentro de você, com o entendimento diretamente de Deus. É isso que agrada ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que se aproximam de mim, creia que eu existo, e que eu sou galardoador daqueles que o buscam. Então essa é a consciência de justiça. Justiça é isso. Justiça não é uma justiça em que nós, como consciência de fracassado, consciência de pecado, eu fico maravilhado quando Paulo, ele chega para o jovem Timóteo, cuidando de uma igreja, e ele fala duas vezes ali no capítulo 1, Timóteo, tenha uma boa consciência, tenha um coração puro, e uma fé não fingida. Por que Paulo falou isso? Porque ele mandou Paulo falar isso para a igreja, para que a igreja receba isso. Você tem que ter uma boa consciência. Uma boa consciência é uma consciência de justiça, não é uma consciência de fracassado, de triste, de desanimado. E eu não preciso aqui me espernear e gritar e falar que eu tenho fé. Não é isso, irmãos. Consciência de justiça é você estar numa posição em que Deus está diretamente ligado a você, falando com você, tratando com você. Então, quando nós temos essa consciência, que não é uma consciência de fracasso, nós temos uma consciência de justo. Por isso que eu fiz essa pergunta aqui. Tem algum justo aqui?
Essa semana eu fui pregar numa igreja e eu perguntei, ninguém levantou a mão. Por quê? Isso é olha, irmão, eu vou falar uma coisa muito séria. E eu creio que tem pastores aqui, pastor Disseu, pastor Antônio, pastor Nilo, pastor Francisco, são homens que podem me ensinar, porque eu ainda estou crescendo. Mas o que eu quero lhe dizer é uma coisa: quem tem consciência de justo, quem se vê como justo, ele tem uma consciência daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Agora, quem não se vê como justo, ele despreza o trabalho feito na cruz. Não é verdade? Então, se eu tenho uma consciência que eu não sou justo, eu desprezo tudo aquilo que Jesus fez na cruz por mim. Então nós temos que andar, irmão, de cabeça erguida e entender: eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. 5:21. Mesmo não tendo pecado, ele se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então essa é a consciência. Ele se fez pecado, não tendo pecado, porque ele era um cordeiro imaculado, sem nenhuma mácula. E ele se fez. Irmãos, esse versículo aí que o pastor do Senhor me falou, que eu citei aqui agora, é tremendo. Você sabe que essa consciência de justiça nos traz algo tremendo. As pessoas religiosas, as pessoas que não têm um entendimento de justiça, não têm um entendimento de justo, ele sobe a Deus para falar com Deus. O justo, Deus desce para se nivelar com ele. Você sabe que nivelamento é esse? Jesus, Paulo, ele fala lá em Filipenses, uns versículos que a gente cita aqui direto, que ele fala, Filipenses 2:5, né? Que ele, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Aqui é consciência de justo, mas ele aniquilou. Ele se fez homem. Por que era necessário que ele se fizesse homem? Para chegar ao nosso nível. Ao nosso nível. Olha que tamanho amor de Deus. Por isso que a gente cita sempre João 3,16. O tamanho do amor de Deus por mim e por você é ele deixar toda a sua glória descer essa terra e se nivelar a nós. Isso é algo sublime para mim e para você. É por isso que nós temos que ter consciência de justo, porque se nós não tivermos consciência de justo, de justiça de Deus, tudo isso é desfeito na nossa consciência de fracasso e de pecado. Ele se fez homem. Ele se fez homem para olhar para você, para o seu pecado e tirar de você isso. O véu foi rasgado e nós temos o direito, porque ele nos deu esse direito. Ele nos deu esse direito de entrarmos no Santo dos Santos, diante de Deus, com ousadia, entrarmos diante dele, para falar com ele. Por isso, irmãos, que nós temos que ter essa consciência de justo, porque enquanto a igreja, ela não entender isso, ela vai andar uma igreja capenga. Eu cito aqui uma passagem que é tremendo. Maria e Marta. Se nós entendermos ali, nós vamos ver duas igrejas, uma militante e uma triunfante. Nós vamos ver qual é a posição que a igreja tem que estar, porque Maria chegava aos pés do Senhor
ela queria ouvir. E quando Maria chega para ouvir, é porque ela queria entender. E como ela queria entender, ela queria praticar. Ela queria viver aquilo. Olha, não me importa os problemas desse mundo, não me importa as coisas que tem ao meu redor. O que importa é que eu tenho um Deus, eu tenho um Pai e eu quero ouvir algo dele, porque ele tem muito a me dar. A consciência de fracasso, a consciência de você não entender que você é justo, é você colocar todas as coisas desse mundo em primeiro lugar, esquecendo do principal, que é viver uma igreja triunfante. Por que igreja triunfante? Colossenses nos diz o quê? Que ele rasgou a cédula que era contra nós, ele cravou na cruz, e deles triunfou. Então você tem que entender uma coisa, a sua consciência de justiça é que você triunfou juntamente com Cristo. A Bíblia fala que nós morremos juntamente com Ele, e nós ressuscitamos juntamente com Ele, para viver uma vida nova. Consciência de justo, consciência de justificado, consciência de justiça de Deus. Porque se eu não tiver esse entendimento, nós vamos viver capenga, cai aqui, cai acolá, e vamos ser dependentes totalmente do pastor, dos outros, não entendendo qual é a nossa posição. Paulo, ele fala no versículo 18, lá de Efésios, ele fala que nós fomos chamados a uma vocação. Que vocação é essa? Não é ministério. Essa vocação veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o recebeu, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Então essa vocação, aquilo que nós fomos vocacionados é ser filhos. Você não é mais servo, você agora é filho. Eu amo muito a passagem lá da mulher que chegou para Jesus e falou assim: Senhor, cura minha filha. E ele falou assim: eu não vou tirar os pães dos meus filhos para dar aos cachorrinhos. Você entendeu o amor de Deus para com seus filhos? Você entendeu o que é ser filho? Eu entendendo que eu sou diante do Senhor, isso já me basta. Eu não vou dizer, irmãos, que nós não vamos passar por lutas, por tribulação, por problemas, por dificuldades. Vamos sim, isso é notório, porque nós vivemos no mundo. Nós vivemos no mundo, e isso vai acontecer. Mas a consciência do justo, ele fala: vou passar por isso aí. Isso é só algo que está vindo, mas eu vou passar, eu vou continuar. Paulo, ele fala sobre maturidade, e ele diz algo tremendo. Ele fala: não é que eu já alcancei tudo, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Isso é consciência de justo. Consciência de justo é isso, irmão. E eu digo uma coisa para você: se você sair hoje daqui sem ter essa, eu não estou dizendo que isso não já foi pregado, muitas vezes aqui foi falado sobre isso, mas enquanto você não entender a sua posição diante de Deus como justo, você vai andar numa consciência de pecado. E eu quero lhe dizer, irmãos, que isso é individual. Isso não é para mim, eu ter uma consciência de justo, eu viver a justiça de Deus, e eu ter que, toda a minha família ou a igreja viver isso. Isso é algo individual. É eu entender quem eu sou diante de Deus. Porque se eu não entender isso, eu vou viver uma vida fracassada. E quando falo de vida fracassada, uma vida de vitória, não estou falando só de prosperidade não, irmão. Estou falando de uma vida próspera em todos os sentidos. Principalmente alegria. Porque o justo,
Aquele que é justiça de Deus, ele entende que mesmo ele passando por situação difícil, ele entende o Deus que ele está servindo. Ele conhece o Deus que ele está servindo. Isso vai passar. Isso vai passar. É notório. Porque eu já passei por tantos. 26 anos de convertido. Quantas? Mas não me abalou. Não me abalou porque eu continuei andando. Muitos que estão aqui continuaram andando. Sabe por quê? Consciência de justo. Consciência de justificado. De justificado. Romanos capítulo 1, versículo 21. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Quando eu lembrar eu falo. Então essa é a consciência de justo. Porque ele fala assim: justificados, pois, em Cristo Jesus. 5:1. É isso aí. Justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos entrado pela fé. Justificado, sendo pois justificado pela fé. Justificação é pela fé. A salvação é de graça. A esta graça. Ele fala assim: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça. Graça sobre graça. Agora, continuar aqui. Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Preste bem atenção nisso, meu. Nos gloriamos. Aí ele continua e fala: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Então, isso tem que ser real em nós. Sendo justificado. Quando Jesus, ele bradou na cruz, ele falou: está consumado. Essa palavra ele poderia falar: tão justificados. Pelo meu sangue, estão justificados. A consciência de pecado, de fracasso, hein? A compra no sangue. Fomos comprados com alto preço. E a consciência de pecado nos traz isso. Faz-nos viver numa dependência. E se nós entendermos isso, irmãos, nós não vamos obrigar a nossa família, ninguém a andar da maneira de Deus. Mas andar na consciência de justo. É a família, é a igreja olhar para nós e falar: é um justo. É um justificado. Malaquias, ele fala isso. E então vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Porque isso é consciência de justo. E se nós, quando alguém perguntar: você é justo? As pessoas já entendem algo. Não. Porque hoje eu fiz uma coisa que, isso não é de justo. Errei hoje, não é de justo. É isso que Deus não se alegra conosco. Ele não se agrada conosco por causa disso, porque o trabalho foi feito na cruz e foi feito por completo. Não ficou nada. Não ficou uma sequela. Tudo está consumado, foi feito. Então eu não tenho que olhar para Deus e falar: Senhor, eu posso te dar uma ajuda em alguma coisa? Eu acho que eu vou ter que fazer uma campanha de oração, eu vou ter que fazer isso para ajudar a Deus. Não, foi feito tudo. A única coisa que nós temos que entender é entender a sua palavra, ouvir, praticá-la. Aí muitas pessoas falam: mas isso é difícil. Isso é difícil. É difícil, é aquele bem alto. Mas não tem nada a ver
Sabe por quê? Lembra quando nós lemos ali Jeremias 31? Que ele falou lá no final dos versículos, ele disse assim que nós não precisamos de alguém para nos ensinar. Sabe por que ele está falando disso aí? O Espírito Santo está dentro de você, te guiando, te mostrando o que você deve fazer e como você deve proceder. Sabe por quê? Porque se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo e não entender, ou seja, endurecer do seu coração, não vai adiantar nada. Mas quando ouvir a voz dele, creia que é ele que está falando. Deus falou comigo hoje, e falou. Deus falou com você hoje? Se ele não falou, ele está falando. Ele está te dizendo para você entender que você é justo, que você é justificado pelo seu sangue lá na cruz. Então, quando nós temos essa consciência de justo, nada vai nos abalar. Os problemas, as enfermidades, a tristeza, o desânimo, nada vai nos abalar, porque eu estou indo em frente, eu estou prosseguindo, eu estou andando. A fila anda. A fila anda. Agora eu quero entrar na passagem que eu quero falar. Quando eu falei sobre justos, já está em Romanos aí? Romanos 5, 17. Alô? Amém? A consciência de fracassado, de pessoas que têm essa consciência, ele se preocupa muito até com as pessoas. Senhor, eu não posso andar porque está acontecendo isso comigo, as coisas não estão boas na minha vida, no meu trabalho. Isso é consciência de pecado, irmãos. O que eu quero dizer, vocês entenderam, decifrar e entender qual é uma coisa e outra? Consciência de pecado e consciência de justo. A consciência de pecado é o do fracasso, é daquilo que a gente pensa, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo, não é verdade? Então nós temos que entender que isso são distintos, eles vivem juntos, mas cada um tem a sua posição. O Espírito é aquilo que se convertemos, porque a palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então é o Espírito nosso que é resgatado pelo sangue de Jesus, é a salvação da nossa alma. A alma é aquilo que é os nossos pensamentos, desejos, vontades, e ela fica no meio. E eu quero lhe dizer que o corpo, que é a sua carne, ela não se converte. Ela vai ser um dia, vai se converter, porque quando ela for transladada, nós teremos um novo corpo. Mas há uma briga, há uma situação muito, acho que é o retorno, está muito, então há uma discussão dentro de nós. E Davi, ele escreve isso lá no Salmo 42, ele diz: porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, crê em Deus, porque eu ainda o louvarei. O meu espírito dando uma ordem para a minha alma, como ela tem que viver. Não é a alma angustiada pela carne, fazendo com que o meu espírito se abale e faça obediência à alma. Então a posição de justo é: dentro de mim existe um Espírito Santo, existe o Espírito de Deus, e eu tenho que dar voz, eu tenho que dar ouvido ao que está dentro de mim. Não é o que Jeremias falou, porque ele não tinha consciência de justo. Jeremias falou que o coração do homem é enganoso. O Novo Testamento fala sobre coração, mas é um coração resgatado por Cristo. Então esse coração que está dentro de nós, que é o nosso espírito, ele não é enganoso. É o Espírito de Deus que está dentro de mim e de você.
Consciência de justo é entendermos isso. Então, o corpo não se converte, mas ele vai lutar. Tudo que é referente às coisas de Deus, ele vai ser contra. Ele vai ser contra. Ele vai brigar pesadamente para você não fazer a vontade de Deus, para você não andar na vontade do Senhor. Vai ser uma briga terrível, mas nós temos consciência de justo e damos ouvido à voz do Espírito que está dentro de nós. Não precisa ninguém, quando eu falo não ensinar, irmãos, não é você vir para a igreja, não é isso. É porque aonde você estiver, o Espírito Santo vai estar te conduzindo. Ele vai estar falando com você. Isso é consciência de justo. Isso é consciência de justificado. Isso é consciência de uma justificação que é feita por nós. Isso é consciência de justiça de Deus. É entendermos essa posição. Qual é a posição que eu estou? Eu estou como filho ou estou como ainda servo, vivendo o passado? As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E eu vou continuar prosseguindo. Então muitas vezes a gente entende que milagres, eles só acontecem nas pessoas que têm intimidade com Deus. É só o pastor Disseu orar por mim que vai acontecer um milagre. Milagre existe, ele é real na nossa vida e ele vai acontecer e sempre na vida de cada um. Não é eu falar, fulano tem uma intimidade com Deus, ele pode orar e as pessoas, isso é consciência de fracasso. Porque a consciência de justo é entender a minha posição e eu falar, Senhor, quantas coisas não já aconteceu na minha vida? Orando, e o Senhor, Ele traz a revelação da palavra, porque é outra coisa que nós temos que entender, porque a consciência de justo, ele entende que a revelação da palavra e o conhecimento da palavra tem que estar dentro de nós. Esse foi um pedido de Paulo na sua oração no capítulo 1, versículo 17, que ele fala a respeito disso, ele roga a Deus, para que a revelação e o conhecimento de nosso Senhor e Jesus Cristo entre dentro de nós, para que possamos entender. Se essa revelação e esse conhecimento não estiver dentro de nós, nós vamos viver uma vida de fracasso, porque Paulo já está orando ali. O que falta em nós é tomar posse, como ele diz lá no versículo 3, e posse não é só de coisas materiais não, posse é de uma revelação e de uma palavra de conhecimento de Deus sobre nossas vidas. Porque se eu não tiver essa palavra de revelação, o pastor está pregando aqui, quantas vezes eu não ouvi a palavra e o Senhor está falando, o pastor está indo por um lado, e Deus muitas vezes está me trazendo uma revelação daquilo que Ele tem para mim. Agora uma coisa, irmãos, que nós temos que ter como cristãos, é entendermos que nós temos que ser batizados com o Espírito Santo, porque uma consciência de pecado, ela traz muitos maus pensamentos. E um crente que ele fala em línguas, que ele ora em línguas, quando vem um pensamento ruim, ele ora em línguas e aquilo evapora. Não é verdade, pastor Antônio? Isso evapora, porque é uma consciência de justo, é uma consciência de justificado, que nós recebemos e isto sai da gente. A consciência de justo, vem os maus pensamentos, vem, mas é dissipado. Eu vou começar agora a ler ele aqui. Eu vou terminar aqui nesses 4 versículos. Diz assim, está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Paulo fala a carta aos Romanos aqui no versículo 17, começando aqui, ele fala assim, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, o que eu entendo aqui? O que houve aqui? O que Paulo está falando aqui? Se pela ofensa de um, a morte reinou, o que nós temos que entender aqui é que houve um reinado que foi trocado, um governo que foi trocado, não é verdade? Esse reino
que era o reino do Filho do seu amor, que estava dentro de Adão, ele trocou. Ele faz uma troca. E nós temos que entender que quando nós estávamos no mundo, a Bíblia nos diz, lá em Romanos no capítulo 3, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então aqui está dizendo, houve um reino, um governo que foi trocado, pela ofensa de um... Eu já ia citar isso aí. Ele fala assim, que quando Jesus foi levado ao deserto, ele faz essa proposta para Jesus, e ele fala assim, olha, tudo eu te darei, porque a mim me foi dado, e dou a quem quero. Então aí, a situação está um caos, mas nós temos a consciência de pecado. Sabe por quê? A consciência de justo. Por quê? Porque nós fomos justificados. E ele continua dizendo, muito mais os que receberam abundância da graça e dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Esse versículo é tremendo. Por que ele fala isso? Porque é para reinar agora. Nós tivemos aí esses dias, perdemos, quando eu falo perder, é porque estava conosco, o nosso irmão Odilon, né? Tanto tempo no nosso meio, nós falamos em perca, por causa da sua presença entre nós, mas ele ganhou, porque ele está no reino com o Senhor. Uma semana antes, eu perdi o meu pai, faleceu com 90 anos, estava muito doente. Mas o que nós temos que entender dentro disso, dentro desse versículo, é que a palavra de Deus nos diz, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, primeira carta aos Coríntios 2, 9, diz assim, que nenhuma... que ouvidos não ouviu. Como é que começa o versículo? Como está escrito, aquilo que o olho não viu, o ouvido não percebeu, o ouvido não ouviu, os olhos não perceberam, não subiu ao coração do homem. Esse versículo eu sei tanto, mas a gente às vezes dá um apagão. Então, veja bem, para aqueles que o amam, as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Agora, muitas vezes nós entendemos como consciência de fracassado, de não ter a consciência de justo. Ora por ele, irmão. Senhor, faz a tua obra, em nome de Jesus. Como justo. Amém. Aleluia. Seja curado no poder do nome de Jesus. Toda cura está sobre a vida do teu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos voltar aqui para um pouquinho. Irmãos, preste atenção. O Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Você crê nisso? O Senhor está no controle. Nós cremos nisso. Então, quando o Senhor, Ele fala que nem ouvido ouviu, nem os olhos viram, e nem subiu ao coração do homem, muitas vezes a gente leva o entendimento que isso é para a eternidade, e não é,
Porque o versículo seguinte diz que Ele nos revelou. Ele revelou a quem? Aos seus filhos, aos justos. É isso que nós temos que entender. Continuando. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação. A ofensa de um, a entrega daquilo que ele era, da posição que ele era diante de Deus, de autoridade, de dominador, ele passa a ser um fracassado, ser dominado por aquilo que é o pecado. Ele perdeu a sua identidade, e assim todos os homens foram contaminados por isso. E ele continua dizendo: assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Por um só ato de justiça. Qual foi o ato de justiça? A morte de Cristo na cruz. Então nós não temos que desprezar isso e dizer que não somos justos. Dizer que não somos justos, porque somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A morte passou a todos os homens, mas através dele recebemos a justificação pelo seu ato na cruz, e a vida eterna passou da morte para a vida. Porque pela desobediência de um só homem, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Presta atenção nisso. A palavra de Deus nos diz que muitos são a aflição de um justo, mas o Senhor a livra de todas. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Por isso que eu estou te dizendo, você é justo, e a oração que você faz a Deus, ela vem o retorno para você. Esse retorno vem para você, porque você é justo, entenda isso. Você é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. O meu justo viverá por fé, e não por vista. Consciência de justo, irmãos. Se eu não tiver isso, eu vou viver uma religiosidade. Essa consciência tem que estar dentro de nós. Nosso pensamento tem que ser levado cativo à sua palavra. Viver a sua palavra. Senão nós vamos ter uma consciência de pecado. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E ele fala: veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça.
Aqui, o 6,14, pastor, ele fala assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14, continuando aqui na frente esse versículo. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você tem abundância de graça. Você tem o dom da justiça. Fale assim para o seu irmão: você é justiça de Deus. Somos justiça de Deus. Irmãos, comece a sua oração. Quando você for orar, vá no espelho e olhe para o espelho e fala assim, ó: você é justiça de Deus. Porque isso vai te trazer segurança, isso vai te trazer paz, isso vai te trazer liberdade, isso vai te trazer unção, isso vai te trazer motivação, isso vai te trazer inspiração, isso vai te trazer uma vida de vencedor, uma vida de mais que vencedor. Enquanto tivermos a consciência de pecado, a consciência de fracasso, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você vai subir numa ladeira com um carro patinando e você não vai chegar, porque a palavra de Deus, ela é simples. 2 Timóteo 3, 16, 17, que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada para redarguir, para instruir, ensinar, para vivermos em boas obras. Ou seja, essa palavra, ela é justificação, ela é instrução e ela é direção. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que aonde meus olhos enxergar, os meus pés irão. Isso é consciência de justo. Isso é justiça de Deus. Justiça de Deus, irmãos, não é você orar e falar: Deus vai pesar a mão, porque Deus não pesa a mão sobre ninguém. Sabe por quê? Isaías 59, 1 e 2, ele diz: o Senhor não está com o Senhor está com o braço estendido para que não possa. Vamos lá. Isaías 59, 1 e 2. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que... Então o que eu quero te dizer aqui, irmãos, Deus sempre está com a mão estendida. A consciência de justo é entender que Ele está de mão estendida para nós. Não é estar com um cajado, porque nós temos que entender a justiça de Deus, é que foi feito um sacrifício na cruz, colocando você numa posição de autoridade, numa posição de dominante, e não numa posição de fracassado. Ele te colocou numa posição de autoridade, para viver essa palavra, e andar de glória em glória. O que nós temos que entender diante disso, irmãos? Que eu sou justo. E justiça de Deus não é um tribunal humano. Justiça de Deus não é muitas vezes uma sentença. Justiça de Deus é o que Ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você, para te colocar numa posição de justo, de justificado, de santo, como diz a palavra dele.
ver o último versículo lá de Romanos. Acharam? Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinou pela justiça, para que a vida eterna por Jesus Cristo, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Esse foi o trabalho na cruz. E quando eu sair aqui, ou aonde eu estiver, eu tenho que viver essa consciência de justo. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que justiça de Deus foi algo que o Senhor fez. Nós não temos que ter uma dependência da igreja, do pastor. A igreja, a gente se reúne para estar em unidade, não é verdade? Para ouvirmos aqui a palavra, sairmos daqui cheio dela e passar a semana toda remoendo ela, entendendo como é que eu devo ajustar a minha vida, porque muitas coisas o Senhor fez, mas muitas nós temos que colocar-nos na posição a qual nós fomos chamados. Eu gosto muito do versículo de Isaías 64:4, que ele diz assim, irmãos, vamos lá, porque eu não vou, ele fala, 64:4, fala só a primeira palavra aí, quem sabe? Porque desde a antiguidade nunca se viu, nem com o ouvido se ouviu, nem com os olhos se viram um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que o amam, esperam. Então nós temos que ter algo, uma consciência de justo, saber que Deus está trabalhando por nós. Isso é consciência de justo, irmão. Isso é o que nós temos que entender. E a glória dele. Então se nós não entendermos isso, que Ele está cuidando de nós, porque muitas vezes saímos por aí, e muitas vezes nós temos até o entendimento de que Ele está no céu. Ele está na glória. Agora Ele está dentro de nós. A consciência de justo é saber que eu estou andando e Ele está comigo. Eu estou orando e eu sei que Ele está ouvindo. Eu fiquei até uma hora mais ou menos conversando com meu cunhado, falando sobre isso. E eu falava assim para ele: olha, nós estamos falando aqui, ele está aqui, olha, essa cadeira aqui é reservada para ele está nos ouvindo. Consciência de justo, irmão, é saber a minha posição. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, eu quero terminar falando desse versículo. A consciência do justo, ele tem que ser alimentada. E alimentada por essa palavra, porque crente que não medita na palavra, ele está fadado, ele está exposto a retroceder, porque é essa palavra que te alimenta. Nós ouvimos aqui outro dia uma mensagem pelo irmão Paulo Henrique, falando sobre oração, e ele falou tremendamente sobre oração, mas ele soube colocar a posição da oração na vida do justo, porque a base da igreja não é a oração, a base da igreja é a palavra, não é verdade? Oi? Salmo 138:2. Vamos ler aqui, 138:2, diz assim: inclinar-me-ei para o teu santo templo, é isso mesmo, pastor Antônio? E louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois
engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. Olha só isso aqui. A palavra e acima de todo o teu nome. Deus colocou a palavra acima do nome, acima de tudo. Por quê? A palavra é Jesus Cristo. Ele é a palavra. A Bíblia diz que e a palavra se fez carne e habitou entre os homens, não é o verbo? O verbo e vive entre nós. Agora o que eu quero dizer é que essa palavra, irmãos, ela está dentro de você. João capítulo 15, versículo 7, Jesus ele fala isso. João fala isso no Evangelho de João. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será concedido. Essa palavra que está dentro de mim. Jesus numa oração no Getsemane, ele ora e fala: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é a vida. E você não vai a lugar nenhum, eu quero te dizer, sem você renovar a mente. Paulo, vamos só ler esse último versículo aqui. Paulo no capítulo 12 de Romanos, ele nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é Deus que vai te pegar e colocar diante dele, sou eu que vou pegar meu corpo vivo, santo e agradável e colocar diante dele, para fazer e prestar um culto com inteligência diante do Senhor. E ele fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que você alcance a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem essa palavra renovada na sua mente, você jamais vai entender e conseguir entender que você vai compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. A oração é necessária, mas não é a oração que vai te fazer isso, é a palavra. Então nós temos que parar com esse negócio de vir para a igreja, ouvir a palavra no sábado, no domingo, de manhã, à noite, na quarta, ir para casa, guardar a Bíblia e falar: tá bom. E também tem outra coisa muito séria que eu tenho que falar. Paulo falou lá em Efésios no capítulo 1, 17, que a partir dali, daquela oração que ele fala, que Deus ele pede a Deus para que nós tenhamos a revelação e a palavra de Deus. Você não vai ter a revelação e a palavra de Deus orando. Você vai ter a revelação da palavra de Deus quando você parar e meditar nela. Você entender que ela é o seu alimento. Você entender que ela é a sua direção. Você entender que ela é a sua instrução. Você entender que ela é a tua correção. Se eu não entender isso, se eu não renovar a mente, através dessa palavra nós vamos viver uma consciência de pecado e uma consciência de fracassado. E eu te digo mais, irmãos, eu te digo mais, quando você entender que você tem uma consciência de justo, que você é justificado e que você é a justiça de Deus, as coisas espiritualmente, eu vou te falar isso, espiritualmente as coisas vão acontecer de uma forma tremenda. Isso tem acontecido na minha vida nesses últimos meses. Essa unção que está sobre a vida dos pastores, eles vão transferir para vocês, para que vocês tenham esse entendimento. Esse entendimento. A consciência de justo, de justificado.
Sabe, nós falamos muito aqui sobre a respeito da rua Azusa. Aquilo ali era a consciência de justo, de justificado. Homens de Deus que tinham entendimento diretamente da fonte, do trono. E eles falam, vamos fazer assim, porque é assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer. Isso é consciência de justo. Quem é justo aqui? Essa é a última pergunta que eu faço a você. Saia daqui, irmãos, com essa consciência de justo, de justificado, porque você é a obra-prima do Senhor. Você foi feito para se relacionar com Deus. Ele vai te ouvir, porque a oração de um justo vale muito seus efeitos, e Deus vai reagir àquilo que Ele vai ouvir de você. Você sabe, irmão, que Deus é onisciente, é onipotente e é onipresente, mas há duas coisas que Deus não pode fazer: mentir e voltar atrás da sua palavra. Ele vai cumprir aquilo que foi designado para mim e para você como justo, justificado e justiça de Deus. Graça e paz. Amém. Glória a Deus.